Então, como eu tava falando, não tinha me despertado essa área da psicologia que eu me interesso hoje. Eu nunca tinha feito terapia. Eu não tinha ideia sobre a nutrição comportamental. Tudo isso que o peso que eu consegui perder, as práticas dos exercícios, eu fiz sozinha, escutando o meu corpo, porque eu não conseguia ir em profissionais porque eles me faziam mal. Infelizmente existe isso. Hoje eu sei quais profissionais procurar, mas naquela época eu ainda não tinha conhecimento sobre essas coisas e não era acessível. E tentei nutricionista, não deu certo. Academia não deu certo. E sabe quando eu tinha me encontrado? Eu tinha me encontrado ali, eu tava vivendo bem, eu tava com o meu cabelo de volta, o meu corpo funcionando bem, eu sentia bem-estar, eu sentia qualidade de vida, eu tinha energia, eu passava por problemas nas minhas emoções, mas o cuidar da minha saúde era minha válvula de escape. Então, nossa, quando eu tava estressada, passando por algumas provações, eu saía de casa, eu ia correr. Eu lembro disso, eu saía de noite, eu ia correr e era como se um peso saísse de mim e eu deixasse lá no exercício. Eu falava que o meu corpo estava trabalhando naquele momento e minha mente estava descansando. Tudo isso eu fazia lendo muito, pesquisando muito, muitas informações. É claro que meus exames, eu, eu fazia sempre check-ups, eu não era descuidada na área médica, mas eu evitava ir em uma academia, em um nutricionista, em qualquer médico que pudesse me causar algum dano, um trauma como tinham me causado antes. Com essa situação de eu ser tratada diferente por eu estar daquele jeito, eu lembro que eu ia numa loja e em loja de roupa, coisas assim. E tinha uma pessoa que me perguntava, já emagreceu mais? Quantos quilos agora você já perdeu? E eu achava estranho isso. Por que essa pessoa tá me perguntando isso? Eu não tô numa competição. Eu não tô perdendo peso porque eu tô com essa meta na minha mente. Simplesmente tá acontecendo, entendeu? Eu não judiei do meu corpo para acontecer essa perca de peso. Essa perca de peso foi natural do estilo de vida que eu tava vivendo. Foi saudável, foi muito boa, benéfica para mim. Mas chegou um momento que aqueles comentários estavam me sufocando. E na escola teve pessoa que falou assim pra mim: Pamela, você fez isso com saúde? Você não tá doente? E perguntavam se eu tinha perdido peso com saúde. Pamela, você não tá doente? Nossa, você tá linda demais. O que você fez? Qual é a dieta que você fez? Eu quero deixar bem claro que em nenhum momento eu fiz alguma dieta. Eu não gosto nem de ficar dando nome de reeducação alimentar porque eu não procurei profissional algum. Eu mudei meu estilo de vida. E tudo foi fluindo das escolhas que eu tinha feito, de uma rotina. Todo ser humano que ele escolhe dormir bem, ter mais atenção para alimentação. É aquilo, você descansa.
você escuta seu corpo, o alimento que o seu corpo se sente bem. Você tem uma qualidade de vida melhor, o seu corpo vai responder com aquilo. Era isso que estava acontecendo comigo. Mas aqueles comentários mexeram comigo. E eu entrei na neura de que eu comecei a me pesar. E chegou uma hora que eu parei de emagrecer. Porque nunca foi meu objetivo isso. Meu objetivo era cuidar da minha alimentação. Mas eu comecei a achar estranho porque eu parei de emagrecer. Ficou aquilo na minha mente. E se as pessoas... E se eu engordar? E se não for suficiente isso que eu emagreci? Eu vivi um período muito bem. Eu curti esse período com esse peso, esse corpo, esse cabelo. Mas passado uns meses ou um ano, eu me dei de cara com um transtorno alimentar. Então, eu contando toda essa história, dá pra entender por que eu cheguei nisso. No começo, em nenhum momento eu quis entrar em uma dieta, em nenhum momento eu quis... eu tava bem. Mas esses comentários todos, e já de tudo que eu tinha passado, esses elogios, eles foram gatilhos para eu me questionar e achar que nunca seria... eu entrei em um ponto de que ia na balança 10, 11, 12, 13, 14, 15 quilos perdidos, 16. E eu comecei a esperar por mais. Por uma coisa que eu não tinha planejado, mas pelo comentário das pessoas. Porque será que as pessoas vão parar de me tratar assim? Eu achei insuficiente. Eu tive dismorfobia, eu tive distorção de imagem. Eu cheguei aos 72, 74 quilos e eu me via mais ou menos o pior do que o peso que eu cheguei a hoje em dia, que eu tenho... Eu já cheguei a quase 100 quilos. Hoje em dia eu tenho na faixa de 98 quilos. Eu tô no meu maior peso hoje em dia. Tudo tem uma explicação. Eu tive efeito rebote, mas eu ainda vou conseguir ter... Eu ainda não sei qual é o meu peso com qualidade de vida saudável em si, a não ser daquela época também. Mas qual é um peso assim que eu vou conseguir manter na minha vida adulta? Mas, enfim, eu cheguei a fase que eu tive dismorfobia, distorção de imagem. Então eu com 72 quilos, com um corpo bom, eu me via com o peso que para o que eu tô agora, muito a mais. Eu olhava no espelho. Isso aconteceu o quê? O meu emagrecimento foi em 2016. Eu estava assim quando eu já tinha terminado o ensino médio. Não aconteceu assim, entendeu? Foi se instalando na minha mente. São situações na vida que vão acontecendo, você vai recebendo aquilo e aquilo vai se desenvolvendo aos poucos. Transtornos alimentares são patologias silenciosas e muitas vezes são imperceptíveis pelas pessoas, porque hoje em dia a gente chegou numa normalidade dos comportamentos. Hoje eu vejo muitos comer transtornado das pessoas,
Porque existe diferença entre transtorno alimentar e comer transtornado, que eu aprendi com nutricionistas comportamentais que eu acompanho na internet. Mas hoje em dia é comum, as pessoas não dão atenção, não acham grave muitos comportamentos que eu vejo no meu cotidiano de pessoas que precisam de ajuda e aquilo pode desenvolver um transtorno. E eu tive distorção. Aquela paixão que eu tinha pela comida, a alimentação saudável, a qualidade de vida, se tornou uma ortorexia. Eu fiquei viciada em uma alimentação limpa. Para mim, eu aprendi que existia a comida limpa e a comida lixo. Então, toda vez que eu comia uma comida que não era de acordo com a comida, aí sim eu comecei a entrar na mentalidade da dieta, aí sim eu comecei a fazer dieta. Porque antes eu não fazia nada dessas naquela época que eu tava com minha alimentação integral, orgânica pro meu estômago, eu tava me alimentando bem, entendeu? Eu não fazia mal pra mim mesma. Mas aí nessa época eu já comecei assim, então eu queria ter uma alimentação limpa. Eu achava que a comida era lixo, como muitas pessoas falam que tem o dia do lixo, tem comida porcaria. Então, se eu comesse uma fritura, se eu comesse um chocolate, se eu comesse algo do tipo fora da minha bala de alga marinha, do meu doce zero açúcar, que antes eu comia por prazer, não era por dieta, eu vou repetir, mas se tornou um vício em alimentação limpa, se tornou ortorexia. Não me foi alertado isso, eu lendo eu aprendi essas coisas, então eu tinha aquela distorção que eu me via no espelho, eu lembro que aí eu comecei a ter contato com a terapia nesse ano, que eu comecei a ter ideação suicida por outros fatores, outros problemas emocionais que eu tinha. E uma pessoa resolveu me orientar a ir na terapia. A igreja, né, que na época eu ia, ela arcou com os custos financeiros e me pagou esse tratamento. E eu tive contato do que antes eu só lia, eu pude entender, me conhecer o que estava acontecendo. Então, essas coisas que eu desenvolvi foi tudo já fazendo terapia. Eu falava pra psicóloga que eu ia no shopping e tinha a praça de alimentação e que o meu pior pavor era passar por ela. Que eu via as pessoas no McDonald's, no Potato, lá no Spoleto, e eu imaginava como se elas fossem porcos devorando a comida. E eu tinha pavor de ver elas comendo, eu enxergava elas comendo assim, assim. E só de imaginar, ver elas comendo me dava um nervoso. Eu comecei a recusar alimento. Eu ficava horas no dia sem comer. Eu lembro que eu cheguei a dar aulinhas particular para criança. Eu ia a pé nessa aulinha particular. Então eu fazia 30 minutos a minha ida, 30 minutos a minha volta. Ficava, tomava café com algumas bolachinhas, ficava o dia inteiro só com isso no estômago. Depois vomitava. Isso com tontura, mas forçando com os movimentos pra Ana, pra mid, que eu ia conseguir. E sempre fazendo exercício para compensar aquele pouco de café, pouco de bolacha ou um pouco de suco de leite desnatado que eu tinha bebido.
chegou uma época que pessoas tinham que vir aqui me oferecer alimento, porque eu não conseguia ter prazer por comer mais. Eu ia nas reuniões da igreja, que a igreja que eu frequentava era muito acolhedora nesse aspecto com a comida, e isso é muito bom, mas eu tinha pavor de olhar aquela reunião, as pessoas comendo, e eu lembro que aquilo me despertava uma coisa horrível, e eu tinha aquela cena das pessoas devorando a comida na minha frente, e eu recusando. Eu lembro que teve um dia que foi um custo, eu consegui tomar uma vitamina porque eu já tava com tontura de tanto tempo que eu tinha ficado sem comer. Eu já cheguei a um dia ter que ir para o hospital. Foi mais, esses dias foram perto um do outro, que a pessoa teve que vir em casa para me convencer a tomar um copo de vitamina, porque eu não queria comer. E todas as vezes que eu comia, eu ia lá escondido e soltava. E a minha bulimia, ela foi dessa forma. Eu até fiquei irritada uma vez que eu fui numa médica e ela falou que ia passar um remédio para controlar a compulsão, sendo que ela nem me escutou. Sendo que no meu caso, eu não ficava devorando as coisas, bastante alimento, uma caloria significante de alimento para depois vomitar. Eu comia muito pouco e vomitava bastante. E eu cheguei a ficar com aqui inchado, com meu dente ruim de tanto ácido, por causa das coisas que eu vomitei, que eu vomitava. E eu fiquei. Eu tinha neura de que eu queria ficar com o ossinho aparecendo, nem que se eu ficasse num hospital. E eu não conseguia aquilo, e eu falava que eu não ia parar até eu conseguir, até o osso aparecer. Eu queria que aparecesse, e naquela época, como eu já tinha emagrecido, aparecia, mas eu queria que aparecesse mais. E eu sentia tonturas e eu lutava com a tontura, porque eu falava, eu vou conseguir, eu vou ficar sem comer, ou se eu comer agora eu vou lá e vou vomitar. E eu forçava muitos vômitos, eu cheguei a vomitar muitas e muitas e muitas vezes. Eu já cheguei a ir tomar soro no hospital, soro com glicose. Eu cheguei a tomar glicose e vitamina porque meu corpo não aguentava, meu corpo precisava de comida, meu corpo só queria a necessidade básica, comer. E eu negava isso pra ele. Foi uma das piores vezes, foi quando eu tive que ir no hospital pra tomar essa glicose e essas vitaminas. Foi quando eu vi que eu tava muito doente, tinha olheira funda, não comia, muita dificuldade de comer, fraqueza, tontura. E fui fazendo. Eu não tinha trabalho. Eu não tinha trabalhado isso com psiquiatra, nem com psiquiatra, nem com nutricionista comportamental. Eu só fazia terapia. Foi difícil pra mim. Hoje faz 2 anos que eu tô atacada de novo. Do estômago eu ainda não fiz exame, eu tô perto de fazer. E pra descobrir o que eu tenho. Nessa questão de que eu passo mal de comer as coisas. E eu tenho tido muitas restrições alimentares agora, por conta do meu problema de saúde. E na pandemia eu me dei de frente com comer transtornado, que foi a compulsão.
Veio de forma diferente o problema agora. E eu tô tomando medicação, eu pedi ajuda pro psiquiatra. Ele sabe do meu histórico com transtorno alimentar. E eu tô nessa luta de novo. E eu pergunto pra Deus, por que eu nessa história de novo? Eu tô com um projeto chamado Eu Venci, que eu tava fazendo orçamento com a fotógrafa, com a plaquinha, que além do meu livro que eu vou escrever, tem as plaquinhas de cada patologia, e ia estar lá, eu venci o transtorno alimentar. E mais uma vez eu vejo que eu estou vencendo, eu ainda não estou curada, mas eu creio nessa cura e eu sei que nada acontece por acaso. Tá sendo muito difícil para mim não poder comer várias coisas. Hoje em dia, uma sopa de batata me faz vomitar por causa do problema que eu tô, que tem suspeita de ser na vesícula. Ainda não foi confirmado. Enfim, eu tô cuidando, mas eu fico nesse impasse de tipo, cara, aí eu comecei a tomar Amato por causa, eu nem posso ficar falando o nome, né, de remédio, mas eu comecei a tomar uma medicação, isso só pode ir com orientação médica, por causa dessa compulsão que eu tô, pelo desespero de eu não poder comer vários grupos de alimentos mais. Eu falei assim para as pessoas, hoje em dia eu posso pegar qualquer coisa que eu quiser no mercado para comer e eu passo mal com tudo, literalmente com tudo. E chegou épocas da minha vida que eu não queria comer, ou outras que eu não tinha condição de comprar. Agora eu posso pegar qualquer coisa e ao mesmo tempo não, porque eu vou passar mal. E eu de novo nessa situação, eu de novo. É só que essa patologia veio com outra cara me assombrar. A gente sente muito medo de ter recaída. Eu tô lutando muito, muito, muito contra isso. Essa luta você não pode ser feita sozinha. A primeira coisa principal que deve ser feito, que você não pode procurar um profissional convencional. Quem tem transtorno alimentar deve procurar um nutricionista comportamental, procurar um terapeuta, principalmente na área cognitivo-comportamental. Outras abordagens também ajudam. Terapeutas especializados em transtornos alimentares ajudariam muito, mas se não puder ser esses, outro terapeuta vai ajudar só de você ter um nutricionista comportamental, outro terapeuta de outra abordagem vai ajudar você, e o psiquiatra. Essa luta você não pode ser feita sozinha, não pode. Tem que ser um grupo. A cura ela é multifatorial e a ajuda espiritual. Você precisa de pessoas intercedendo por sua vida, de pessoas cuidando, de rede de apoio, de familiares, de amigos, de alguém por você. Não dá pra sair disso sozinho. Você precisa de cuidados. E eu queria alertar que eu sou só um grãozinho de areia perto de muitas pessoas que estão caladas sofrendo por isso e que não podem falar, não conseguem falar sobre. É a primeira vez que eu gravo um alerta sobre isso, porque eu já tô cansada, eu venho passando por isso de novo e agora tá bem recente, eu tô passando por essa luta com a compulsão agora, com a compulsão.
A bulimia, ela sempre... Você tem que tomar cuidado pelo resto da sua vida. Por causa que você pode ter algum episódio de recaída. Sempre buscando cuidar, ficar atento com a forma como você está se comportando, comendo, sempre ter atenção. Não ter vergonha de pedir ajuda, falar assim, mas eu de novo nessa situação. Muitas vezes o inimigo vai colocar na sua mente que você é fraco, que você não aguentou, que você não foi curado ainda, que os transtornos alimentares, eles não têm cura propriamente dito, mas eu creio que todas as emoções nossas, elas podem ser curadas por Deus. Eu creio, né, no milagre que nós podemos alcançar, qualquer um pode alcançar, se for da vontade de Deus. Agora, se Ele quiser que você passe por isso, nem que seja o resto da sua vida, Ele vai te dar o refúgio, Ele vai te dar alívio, Ele vai te dar descanso para sua alma, Ele vai colocar pessoas na sua vida para você não passar por isso sozinho. Ele vai te dar auxílio, Ele vai te esconder na sombra das asas dele, Ele vai te proteger, Ele vai cuidar, Ele vai amar, Ele vai te fazer descansar, Ele não vai te desamparar. Se você tiver que passar por isso até o último dia da sua vida, por uma enfermidade, o problema não é se você vai ter que passar por isso, o problema é com quem você vai passar. Mas eu creio no milagre, eu creio na cura, só que é necessário falar, é necessário expor, é necessário nós lutarmos por essa causa. É necessário a gente estar atento no dia a dia e não achar que é frescura, e ignorar esses sinais que o nosso corpo dá. O nosso corpo tá todo momento querendo falar, todo momento. Se a gente se retrai, esses próprios problemas no meu estômago são porque eu sempre fui retraída e nunca consegui falar das minhas emoções. Eu nunca consegui dar de cara com os meus problemas e, enfim, gerenciar essas emoções dentro de mim, arrumar essa bagunça dentro de mim. Então, o meu corpo sempre vai somatizando. É por isso que existe a psicossomática. E tudo tem um porquê, tudo tem um porquê. Seu corpo, ele manda sinais a todo momento, você precisa ouvir, você precisa procurar ajuda, amar seu corpo, se proteger, que o corpo é sua casa, é a morada do Espírito Santo. Se você não se amar, se não se cuidar, ninguém vai poder fazer isso por você. Nos momentos sozinhos difíceis, dificilmente alguém vai ali estender a mão. Vai ser você e Deus nessa caminhada, mas você não tá sozinho. Ele coloca pessoas para ajudar, mas você precisa dizer sim, eu preciso de ajuda, sim, eu quero, sim, tem pessoas que estão ali dando cara a tapa e eu me identifico com a sua história, Pamela. Eu queria ajuda, eu vou procurar um médico, eu vou marcar uma consulta, eu vou procurar saber sobre nutricionista comportamental, eu vou procurar um psiquiatra, eu vou procurar um psicólogo. Isso é fundamental porque para você se curar, você precisa dar de frente com a sua história. E se escondendo, você sempre vai fugir. E às vezes o que era uma bolinha lá no começo da infância que eu falei, ela vai se transformando numa avalanche, numa bola de neve desse tamanho, vai rolando, 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 até te destruir. Não permita que isso aconteça, tudo tem jeito.
nessa vida, até o último suspiro, a esperança para as coisas. E nós estamos juntos nessa luta. Vocês podem contar com pessoas como eu que passaram por isso, para vocês só divulgando bate-papos como esse, ajudando em vídeos assim, compartilhando nas suas redes sociais. É, esse bate-papo é um bate-papo simples, não é nada como os padrões que a mídia impõe, mas eu quero desmistificar essas coisas, entendeu? É essa a minha proposta. Eu tô mostrando aqui quem eu sou de verdade, sem máscara nenhuma, enfrentando milhões de problemas, como qualquer outra pessoa numa pandemia mundial, e eu tô aqui, com esperança de um mundo melhor, esperança de pessoas curadas, esperança dessas estatísticas de mortes por transtornos alimentares sendo diminuídas, esperança de pessoas tendo conhecimento mais sobre essas doenças. E eu conto com a colaboração de vocês. Que seja o primeiro vídeo de muitos, que tá com muita insegurança esse, mas foi o que eu pude fazer hoje. E eu faço isso grata, porque não é fácil fazer isso, é muito difícil, mas é por uma boa causa, e a sua parte é passar isso adiante. Então vamos continuar, porque 2 de junho é para lembrar do que está acontecendo a todo momento, traumatizando a infância das pessoas até a vida adulta e causando vários problemas na sociedade, que é a anorexia, a bulimia, a ortorexia, a dismorfobia. E nós precisamos lutar contra isso, e nós vamos vencer. Até mais!